Boa tarde, pessoal que foi ingressando. Por favor, ir colocando no chat, por favor, o nome, a cidade de onde está assistindo. É Ítalo aqui, nós já estamos vendo. Já foi o primeiro a se manifestar. Por favor, coloquem a cidade onde vocês estão. Márcio, Florianópolis. Boa tarde, Márcio. Bianca, Palmas, Tocantins, Joinville, Itaíne, Bruna, Gabriel aí, Ribeira do Pombal, aí vai, Unimed, Santos, Curitiba, Guanambi, Bahia, São Paulo, Feira de Santana, Rio de Janeiro, Belém, São José dos Campos, Hospital Santa Amaro, Faturista Associado do Rio de Janeiro, é a Rosângela que falou conosco de manhã, e sua equipe. Também aí, boa tarde, Florianópolis aí, Cibele. Agradecer aí aos grupos também, que existem vários auditórios abertos, com muita gente assistindo, grupos maiores. Obrigado aí pela participação. As empresas que abriram seus auditórios para isso, Malu, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Michele de Londrina, no Paraná, Marcelo Vicente, Salvador aí, Anderson, chat em grupo também, Suzana Terezinha, na Piauí, Ramon, Vitória da Conquista, Sandra, Hospital Unimed Teresina, aí deve estar calor, que eu olhei ontem, estava 40 graus. Munique ingressou aí agora também. Joyce, Elisângela. Aí, de vez em quando, não dá nem tempo ler. Rita Macedo, Hospital Santa Amaro, Salvador. Obrigado aí, Rita. Complexo Médico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rita. Luana, Médico Center de Ilhéus. Estaremos aí em Ilhéus na dia 11. Estaremos aí no Sebrae. Juscelene, Cristine Laboratório Andro, eu acho. Grupo Vital Med Salvador. Faturi Master, Elisângela. Marcela Neri. Aí também um colega seu da PUB, Antônio. Adilson, Memorial Arco Verde, Pernambuco. Terra Boa também. Adriane da Clínica Eco. Me mandaram mensagem daí ontem, Ana de Ilhéus, Elclin, estaremos aí, em Ilhéus, Hospital Incais, Santo Antônio de Jesus, Endogastro de Recife, Incai, Hospital também, da ISO, Milena, LAC Saúde Laboratório, Bruna, Santo Antônio de Jesus, também Hospital Incai, nosso parceiro de longa data. Aline, também do INCAR.
Alan Joábio, Luana, Ana Lu, Keila. Boa tarde aí, Jéssica. Yara Lima, Cláudio Damasceno, WM Saúde. E aí, gente de todo o Brasil, Naya Peruso, Vera, Alan Joábio. Boa tarde, Alan. Pessoal ingressando e lembrando também aí a quem assistir depois que a aula de ontem, as duas aulas de ontem já estão no site. Irlab Laboratório é a Márcia Gomes, São Paulo também. E as aulas de ontem já estão no site e as de hoje até amanhã de manhã estarão. Marlene, obrigado aí a presença de todos. Sejam bem-vindos. Uma boa tarde para nós. Jaqueline, oi, nascente. Clícia ingressou, que por acaso eu não falei o nome, ou não colocou a cidade, por favor, pode colocar, que nós vamos ler. Aqui é Unix Saúde, Xiaomi, Ira Lima, Serrinha, Bahia, terra da vaquejada. Mais alguém aqui do INCAR? Sandro, Hospital Unimed Teresina, Júnior, lá de Feira de Santana, Abalabe, Itaberaba. Então, aí o restante do pessoal que foi ingressando, muito obrigado aí a presença de todos. Aí tem alguém entrando aí de Curitiba, é a Bruna. A Marlene, São Paulo. Carla de Fortaleza. E a Unimed Teresina aí, agradecer ao pessoal, todas as Unimed, nossos parceiros. Hospital Fundação São Lourenço, Jaqueline, aí gente de todo o Brasil já ingressando no nosso bate-papo. Tiago, quando você quiser que inicie, por favor, dê o aviso. Podemos iniciar já, Muricy. Já são 15h10. Ok. Então, seguindo Evelinha aqui, é WM Auditoria e Saúde. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Tem alguém aqui do Hospital Ana Nery também, de Salvador. E agradecer a todos a presença. Hoje é o segundo dia do Congresso. Na parte da manhã já tivemos uma mesa muito interessante composta com um grupo de mulheres que fizeram uma diferença muito grande. E agora à tarde vamos dar continuidade com mercado de saúde e os desafios da IA, tá? Temos também 3 meses com o nosso quase filho Zé Teles, com Andréa, do Grupo Santa também, que agradeço bastante, e meu amigo Marcelo Pio, aqui de São Paulo, que nós tivemos a honra de tratar com ele já há muito tempo. Tá? Então, nós vamos ter um da Bahia, um do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Brasília e São Paulo. Apesar que Andréa também é como eu, roda o Brasil, tá? Então eu vou chamar o nosso moderador da tarde. O nome dele é Antônio José da Costa e Silva. É nosso amigo
Pernambuco, também conhecido no Brasil como Pernambuco. Ele é administrador de empresas, fomos colegas, especialista em administração hospitalar, diretor da OMI Serviço em Saúde, é uma consultoria especializada, principalmente em relacionamento com compradores. Ele é gerente executivo da Pub Saúde, uma empresa relacionada com os professores, uma empresa da autogestão. Já atuou em várias operadoras, como Proserve, Petrobras, também foi diretor do Grupo Unidas e também trabalhou em diversos prestadores. Esse rapaz aí já trabalhou dos dois lados da situação e tem um ótimo relacionamento com os dois lados. É com você aí, Antônio José da Costa e Silva. Obrigado, Muricy. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o Muricy e toda a equipe, parabenizá-los, né, pela quinta edição do Congresso Brasileiro de Faturamento, né? Uma experiência que sucessivamente se mostra altamente produtiva para a divulgação, ampliação e discussão dos debates que norteiam o mercado de saúde. Também é importante parabenizá-lo pela escolha do tema, né? A inserção da IA no mercado de saúde, as ocorrências que estão hoje sendo realizadas, né, estão acontecendo, né, dominante em todos os aspectos da nossa vida, mas que tem uma face muito peculiar quando a gente entra no mercado de saúde. Então, é um tema palpitante, né? E parabenizá-los mais uma vez, não só pela escolha, mas também pela quinta edição. Ok? Falando um pouco aqui, percebi que nossos palestrantes, os convidados, todos muito bem qualificados, também parabéns pela escolha, profissionais aqui, a gente percebe logo assim, uma relevância e uma experiência significativa nessa área. Então, eu vou falar aqui um pouco, né, do currículo deles, muito brevemente, para depois nós iniciarmos as apresentações, ok? Primeiro, o Francisco Telo. Estou seguindo o ordenamento que será das apresentações. Com graduação em Ciência da Computação e Gestão de Tecnologia da Informação. Especialista em Segurança da Informação, algo muito gritante hoje nessa área especificamente. 18 anos, mais de 18 anos de experiência profissional da área de TI em saúde em hospitais de grande porte. Nosso segundo palestrante é a Andrea Cristofari. Pronunciei certo, Andrea? Cristofari, Antônio. Cristofari, eu sabia. Perdão, então. A Andrea tem formação em enfermagem e obstetrícia, pós-graduada em auditoria e mestrado em terapia intensiva e MBA em executivo de saúde pela FGV. Atuou como enfermeira assistencial, tá? E desde 2007 vem atuando na área de faturamento. E há 2 anos assumiu a diretoria do ciclo da Receita Hospitalar do maior grupo hospitalar da região Centro-Oeste, que é o Grupo Santa. Então, parabéns. Nosso terceiro palestrante é o doutor Márcio Pio Lunardi. Já atua há 30 anos, né, no segmento de saúde, ocupando cargo de diretoria médica, em forte envolvimento em planejamento, implantação e gestão de projetos de verticalização de serviços médicos hospitalares, de ambulatórios e hospitais. Processos e fluxos de centralização e direcionamento de serviços, negociações com equipes médicas, formatação de protocolos, padronização, bem como gestão e controle de sinistro médico em empresas como SAMP, Termédica, Notre Dame, Sancil, Grupo Carlos Chagas, Santa Amália Saúde, dentre outros, né? Então, parabéns. Até que enfim, o município botou alguém representando as operadoras, né? Então, dito isso, aqui vou ler um pouco das instruções, né? Vamos para tendências, é isso? São as palestras, os temas.
a apresentação de cada um, né? Tendências de IA no faturamento. Tiago, você volta um pouco, Tiago, para eu falar das regras. Não, pode seguir com o cronograma aqui, tendências. O segundo aí, Pernambuco, é o mercado na visão do prestador. E o Aham. terceiro tema é captation. Captation. Ok, ok, ok. Não, eu pensei que ia falar primeiro da questão das regras, né? Aqui são nossos patrocinadores, né? A B3, Know e Eval, né? Com apoio aqui de um grupo importantíssimo de pessoas e profissionais e empresas que estão aqui, tornaram possível a realização dessa quinta edição do Congresso Brasileiro de Faturamento. Então, tem a própria Murici, né, a SBAL, o SEBRAE, a UniACB, Legal Saúde, Médicos Protagonistas, Flowzap, MS Consultoria. A todos, passo aqui nossos agradecimentos pelo grande apoio que nos foi dado, né? Dito isto, penso que a gente já pode começar as apresentações, né? Primeiramente pelo Francisco Teles, ok? Teles, tudo ok? Tudo ok, vamos seguir. Boa tarde a Vamos. todos, sejam muito bem-vindos aí. Prazer estar aqui com vocês mais um ano. Agradecer, Muricy, aí pelo convite. É sempre um prazer estar falando aqui para esse grupo tão seleto, né? A gente percebe aí pelos participantes que a gente tem gente de todo o Brasil, né? E é sempre uma honra falar aqui nesse congresso, né? Cada ano maior, é um assunto muito importante. E esse ano foi um assunto que particularmente eu sou muito admirador, que é a tecnologia, voltada para a inteligência artificial. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá ok? É meu compartilhamento? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, pode seguir. Então, o tema de hoje, né, é um tema muito interessante. Eu acho que é o tema do momento, né? Os últimos anos aí pós-pandemia, a gente vem muito falando sobre automações, sobre inteligência artificial. Hoje há um grande investimento de muitas empresas, os principais players do mercado investindo nessa área, né? Então, foi um assunto muito bem escolhido, né, para ser tratado, e que merece algumas considerações, principalmente na área hospitalar, né, visto aí, a complexidade das normas e das regras que a gente tem que seguir, né, inclusive LGPD, né, como que se trata, como é que se usa uma inteligência e quais são os limites dela, né, para a área da saúde. Meu nome é José Teles, José Francisco Teles, eu já atuo na área de saúde há bastante tempo, né, sempre na área de TI, né, então a gente está envolvido aí com praticamente todas as áreas, a gente é fornecedor, hoje um grande fornecedor dentro do ambiente hospitalar, né, a gente tem que estar fornecendo ali toda a inteligência para a tomada de decisão, bem como as ferramentas e a infraestrutura, né, para que todo o ciclo ali de atividade hospitalar seja executado. Hoje, quem mais consegue enxergar um ambiente hospitalar sem alguma ferramenta tecnológica, né? Então, hoje é imperativo, que as tecnologias aí estejam nos ambientes de saúde, né, para essa troca de informações, tanto interna, né, quanto externa, quanto os players que os hospitais e clínicas atuam. Minha formação é de TI, né? Mas recentemente eu precisei fazer uma especialização em saúde para entender melhor o mercado de saúde, para que a gente pudesse atender melhor aí os nossos clientes, né? Que são os colaboradores do hospital. A gente atua hoje no maior hospital privado do estado do Rio Grande do Norte, que é o Hospital Rio Grande. Esse hospital a gente atua desde que ele foi adquirido pelo Grupo Delfim, né? Que é a minha origem. Comecei no Grupo Delfim Saúde. Minha história com saúde é desde 2006, então tenho um carinho muito grande por essa área. E a gente vem para falar um pouquinho, né, das tendências do uso da IA na área de faturamento. Mas quando a gente fala da área de faturamento, eu preciso falar de todo o ciclo de receita do hospital. E ele começa desde o agendamento do paciente, né?
Então, eu estou atuando desde o agendamento até no recurso, né, de glosa, em algum problema que eu tive no meu faturamento. Então, é uma área transversal no hospital, ele está envolvido, apesar de não estar diretamente na assistência, mas ele está envolvido muito na assistência, nas regras, nos protocolos, na atividade burocrática ali de toda a assistência, para que haja um bom desempenho, né, financeiro da instituição e que a gente consiga estar cobrando bem, com a melhor eficiência possível, cumprindo todos os prazos e protocolos, né, dos nossos clientes, seja ele particular, seja ele convênio, e o uso de tecnologia é imperativo na área de faturamento, né? E o que é que a gente traz aí? Quais são as dificuldades desse setor, né? E como é que essa IA pode nos ajudar? Então, hoje, apesar da tecnologia estar envolvida, estar embutida aí em praticamente todo o mercado de saúde. A gente sabe que ninguém é perfeito, que a grande maioria aí dos operadores e dos prestadores de saúde ainda tem diversas dificuldades, né? Essas dificuldades elas começam desde a produção, desde a geração ali do dado, né, da atividade hospitalar, né? Muitos processos ainda sendo executados de forma manual, né? Precisando ali ter um retrabalho para digitalizar isso, né? A gente sabe que tem as regras de entrega, os padrões de entrega em arquivos digitais e isso precisa ser digitalizado em algum momento, né? A gente sabe também das dificuldades aí de inserir e parametrizar essas regras nos sistemas, né? Praticamente todo mundo usa sistema, mas nem todos os sistemas estão bem parametrizados. Então é um grande desafio, é uma grande dificuldade que essa área tem. Colocar essa regra, transcrever essa regra, entrar esse dado no sistema de forma correta, para que eu não cobre nada de forma inconsistente ou de forma errônea para o meu cliente, convênio, né? Eu ainda tenho também uma dificuldade de integração dos sistemas, então eu trabalho no sistema interno e preciso gerar essa informação digital compatível com o sistema da minha fonte pagadora. Muitas vezes o ambiente hospitalar da assistência ele é muito focado em assistência, a gente não tem uma infraestrutura presente ali, né, para facilitar a burocracia da atividade, né, de assistência, então fazer com que o dado chegue de forma redonda, de forma limpa, né, para que o faturamento trabalhe aquilo, né, com mais facilidade. O cumprimento dos prazos ali também é uma grande dificuldade, então está todo mundo muito apressado, muito preocupado em cumprir um prazo de entrega de alguma fatura, né? Eu também tenho a preocupação também de conciliar o recebimento daquela fatura num tempo hábil para que eu saiba o que foi pago e o que não foi pago e poder fazer um processo ali de defesa numa possível glosa, e isso é um ciclo eterno, né? A dificuldade de parametrizar corretamente no início, para que isso flua muito bem durante todo o processo, é muito grande. Normalmente está todo mundo focado aí nesse incêndio, em cumprir o prazo, em não perder um prazo de enviar, em não perder um prazo de um recurso, né? E muitas vezes essa preocupação ali no dia a dia, nesse incêndio, faz com que a gente não cuide do início, da gênese, né, que é a parametrização correta daquilo. E aí é que a gente consegue, né, aplicar alguma coisa de IA, né, com as soluções que existem hoje no mercado. Então, os desafios aí, de forma resumida, alta incidência de glosas, tanto com operadores de saúde quanto com SUS, né? Inadimplência de pacientes em particular, né? De casos particulares, né? A complexidade, né? Dos processos e as normas dos convênios. Então, agora a gente já tem DRG entrando, capitation, então a modo de cobrar e de faturar, né, de receita está bem atualizado agora e os sistemas ainda não acompanham, né, as empresas ainda não conseguem acompanhar, né, essa complexidade, essa parametrização, né? A integração, como eu disse, já é uma grande dificuldade. Ainda existem hospitais que trabalham com prontuário, né, separado da parte de faturamento, hospitais e clínicas, né? A dificuldade de investir em infraestrutura, né? A gente não tem recurso fácil, computadores ou beira-leito, para que a burocracia fosse feita de uma forma muito tranquila, né? E sem esquecer também da parte legal, né? Ultimamente, com o LGPD,
já tem um outro grande desafio, né, que é manter esses dados todos que a gente trata com a maior segurança possível, né? Então, todo momento a gente está vendo aí reportagens de grandes players, de grandes hospitais, grandes empresas que são alvos aí de ataques, e aí dado vaza e já é mais uma preocupação, e pode ser um risco financeiro para a empresa. Qual que é a estratégia de tecnologia ultimamente, né, para esses grandes problemas, esses desafios? Então, nos últimos congressos, a gente mostrou um pouquinho do caminho que a gente seguiu desde que a gente chegou no Hospital Rio Grande, né, e a grande preocupação nossa, né, o pessoal vem sempre com a pressão em performance, em trabalhar o dado, em automatizar as coisas, mas a gente sempre tem uma preocupação anterior, que é você deixar uma infraestrutura mínima, bem feita, para que eu possa desenvolver uma tecnologia em cima dessa infraestrutura. Então, a estruturação tecnológica, disponibilizar computadores, ferramentas para as equipes, desde a equipe assistencial até a equipe ali de back-office, né, é essencial. Eu tenho uma rede que funcione bem, eu tenho uma rede estável, eu tenho um equipamento que funcione bem, com uma boa velocidade, que a gente tenha esse problema de infraestrutura resolvido, né, de forma efetiva, para que a partir daí eu possa digitalizar os processos do hospital, né? E a gente sempre diz, não dá para digitalizar tudo ou começar do final, não faz sentido, sem fazer, né, uma boa parametrização. Então, estruturação tecnológica e boa parametrização de sistemas é essencial para que a gente consiga aplicar tecnologia, né, e, consequentemente, aplicar inteligência artificial nos processos de faturamento. Não além, não distante disso, né, é importante também treinamento recorrente, né, das equipes. As equipes têm que estar bem treinadas. Não dá para a gente implantar um processo e não ter um programa de treinamento recorrente, né, um programa frequente de treinamento. A área hospitalar, tanto assistencial quanto back-office, é uma área que tem um turnover muito alto. Então, as pessoas entram e saem o tempo todo, e você manter um processo bem definido ali é um grande desafio. E não tem como fazer isso sem o treinamento frequente. E a IA ajuda muito, né, nesse processo. A gente vai ver algumas estratégias de inteligência artificial, né, e tecnologia que podem ajudar nesse processo de treinamento recorrente e tira dúvidas, né? E também painéis de acompanhamento à vista, né? Os painéis, ele foi um grande marco ao desenvolvimento de painéis. A gente tem, inclusive, um patrocinador com uma inteligência muito grande, que é o Eno. Tem painéis fantásticos, ele oferece painéis fantásticos. E eu digo que a saúde, depois dos painéis de gestão à vista e da implantação do digitalização de processos, ele é outro mundo. Mas a gente tem uma falha ainda nessa questão de painéis, porque o painel é passivo, a pessoa precisa procurar. A empresa tem que ter uma cultura voltada orientada a dados para a tomada de decisão. Então, se o meu funcionário, o meu colaborador não busca a informação, não está olhando o painel, né, ele só olha o painel mediante alguma reclamação de forma passiva, esses painéis eles deixam de ter a sua grande utilidade, a sua grande de fazer a diferença ali no processo de saúde. Então, o que ajuda os painéis ali e as pessoas a manter essa cultura orientada a dados? São os alertas ativos. Não adianta eu ter um painel que ninguém visite, né? E a gente sabe que isso é um grande desafio. O mundo hospitalar é um mundo de muita correria, de muito apaga-incêndio, e entra aí os alertas ativos, né? Um sistema que seja capaz de entender, que um problema está acontecendo, ou que algo fugiu do padrão que normalmente está acontecendo, e alertar ali, né, de forma hierárquica, o profissional responsável pelaquela área, ou o profissional que está acima dele, caso ele não resolva. Então, essas são as estratégias de tecnologia que a gente consegue encaixar aí para a área de faturamento, né, para que a gente consiga ter um bom fluxo, um bom ciclo de vida aí da parte de faturamento. E aí a gente separa aqui mais por área ali de inteligência artificial, né? A gente tem várias áreas, várias coisas que a inteligência artificial pode fazer, né? Desde as mais simples, como automatizar um processo repetitivo, um processo mais simples, aquilo que eu faço um clique, 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 clique o tempo todo, eu consigo automatizar, desde esse processo mais simples até fazer processos mais sofisticados, como entender um texto e a partir daquele entendimento daquele texto eu sugerir ali alguma mudança no processo de cobrança.
Então, nos processos de automação, a gente já tem hoje, isso é muito comum, né, a gente ver nos lugares, processamento de autorização de forma automática. Então, desde procedimentos de autorização de cirurgias, agendamentos de pacientes para coisas mais simples, isso já é possível fazer de forma automática. Já há integrações aí com os convênios e algumas ferramentas em que esse processo já é automático, né? Geração de guias, fechamento de contas, processamento de pacotes na conta. Então, tudo isso já são ações que a inteligência artificial, os robôs já conseguem atender, né, de forma muito tranquila. Inclusive, os maiores softwares, os maiores ERPs já informam, já têm esses recursos aí de forma automática, para que esses procedimentos mais manuais, eles consigam ser automáticos, né? Validação de arquivos antes do envio, né? Ver se o arquivo tá consistente, se tem alguma falha, se ele está de acordo com a regra do meu contrato com o meu cliente, né? A conciliação automática do que eu recebi, eu envio a cobrança e depois eu recebo ali um extrato do que foi pago e eu conciliar isso de forma automática para não ter que fazer o cheque um a um do que eu estou recebendo. Então, isso já é possível também, né? E a partir dessa conciliação automática, a gente também consegue iniciar processos de análise e recursos, né, de glosa, caso realmente tenha alguma coisa que dê para fazer um recurso. Na área de monitoramento, né, a gente tem aí a parametrização de regras. A gente consegue hoje, quando a gente fala em monitoramento, não é só deixar uma tela parada lá, né, num setor, monitorando alguma performance daquele setor, ou valores de envio, quanto é que eu já bati de envio no mês. Não, não é isso, né? A gente consegue fazer monitoramento de coisas mais avançadas, como uma simples parametrização, né? A gente consegue descobrir hoje, com parametrização, se eu coloquei um código correto de acordo com o convênio, né, se eu escrevi algum texto incorreto, ou se essa regra não está compatível com o CBO de um médico ou com algum procedimento. Então, dá para a gente entender aí no processo de parametrização, não só para procedimentos, mas também com materiais, né? Tudo que foi parametrizado de forma incorreta, para que antes de eu usar aquela parametrização, né, o sistema já envia um alerta ali para aquele setor responsável pela parametrização para ele corrigir, para que eu não use aquilo ali lá na frente, no final do processo, né, eu descubra que tem um erro na regra do jogo do sistema. A gente também consegue parametrizar entradas de dados, né? Então, desde do início ali, um exemplo de atendimento de um pronto-socorro, onde foi inserido, né, um procedimento, e esse procedimento não poderia ser inserido conforme a regra ali que a gente tem do convênio, uma cirurgia de um procedimento que não se faz, né, num paciente X, um procedimento que é só para paciente feminino, do sexo feminino, e a gente inseriu no paciente masculino. Então, dá para ter também esse monitoramento e um alerta ativo dessa inserção de dados, para que a correção seja no menor tempo possível. A ideia é que o problema do lançamento de dados seja corrigido antes de chegar para o faturamento, né, que é quem normalmente recebe esse fardo aí de olhar, auditar, corrigir, né, e processar todo o ciclo de vida ali do faturamento. A identificação também de discrepâncias, né, valores que tradicionalmente há um padrão e de repente esse padrão ele cai muito ou ele sobe muito. Então é possível fazer com que a gente tenha aplicativos de inteligência. Isso é muito comum hoje com aplicativos como BI, por exemplo. Se a gente usar ferramentas de BI que estão muito na moda aí nas empresas, o Power BI ele consegue identificar padrão e dar um alerta ali, né, caso haja uma discrepância muito fora da realidade do que ele está acostumado, né? Identificação de contas que já pode ser cobrada. Então a infinidade e o tamanho das empresas às vezes faz com que a gente fique cego e fique preocupado sempre com os incêndios, e já tem coisas que já poderiam ser faturadas, contas que já estão tudo ok, que já está com os lançamentos tudo ok, a gente já pode separar elas e faturar. Então já dá para ele dar um alerta e mostrar para a gente também isso, né? E alertar os prazos, né? O prazo de envio, não só ter o alerta simples do dia, olha, hoje é o último dia para enviar tal convênio ou tal, fatura. Então, normalmente os softwares têm esses alertas, mas os alertas normalmente vêm no dia ou 5 dias antes. A ideia é que esse monitoramento ele consiga nos dizer se eu vou conseguir cumprir aquela agenda ou não. Olha, vai chegar tal dia, se você não parar hoje para fazer tantos por cento, você não vai conseguir terminar. Porque ele já calcula, né, a tua capacidade de processamento
né, para que dê um alerta muito mais, que faça muito mais sentido para que você se preocupe com o que realmente, né, tem uma tendência aí maior de estourar. E aqui já tem mais umas áreas de inteligência artificial mais sofisticadas, né, que são as análises preditivas, processamento de linguagem natural, né, que são as ferramentas, é aquilo que a gente ensina a inteligência artificial, né, a trabalhar para a gente, baseado no negócio da gente, lendo o nosso banco de dados, lendo a história desse banco de dados, né, para entender quando há um possível erro ou quando há uma previsão, né, de algum registro de forma incorreta. Ultimamente, o que a gente tem tentado implementar dentro de casa, né, são leituras de algumas áreas, mais na área burocrática, para que a gente consiga entender padrões, né, de lançamentos, padrões de procedimentos, para que aqueles procedimentos que fogem muito do padrão, a gente consiga, antes de chegar ali no faturamento, entender o que foi que mudou, por que que mudou tanto naquele procedimento, né, e evitar uma possível glosa, ou um possível erro, né, no lançamento daquilo ali. Mas tem coisas muito mais sofisticadas que já podem ser feitas, né, como leituras de prontuários, né? Uma inteligência artificial lê um prontuário, lê um diagnóstico, lê um resultado do exame, né, e conseguir entender ali um diagnóstico, né, e sugerir à equipe ali os lançamentos que faltam ou os ajustes que faltam nos lançamentos que foram realizados no prontuário. Agora, recente com o DRG, né, que é o faturamento, né, a receita baseado ali no desfecho médico, né, está começando agora, os convênios estão começando a trabalhar com isso, estão começando a cobrar os prestadores, né, desse desfecho e a receita, a remuneração é baseada nele, né, e é importante que um sistema de apoio tecnológico nos ajude ali a entender e a justificar isso melhor, né, para que as duas partes, né, os dois lados, né, consigam entender o que foi que aconteceu. Dá um exemplo aqui de CIDS, um paciente às vezes tem uma autorização de um procedimento X, né, e essa autorização foi pedida com o CID X e normalmente aquele CID se gasta 4 ou 5 dias para resolver e o paciente ficou muito mais dias, ficou 10, 15 dias. E muitas vezes o convênio não enxerga isso, ou a fonte pagadora não enxerga isso. Então é importante, né, que haja um apoio ali tecnológico para que haja os devidos registros do porquê da extensão, se houve algum CID secundário, se o paciente veio com algum outro problema, para que aquilo ali fique bem registrado, né, e haja ali a evitar dúvidas entre as auditorias, tanto internas quanto externas. Né? E, por fim, também muito comum, que são os assistentes virtuais, que são grandes apoiadores ali. A gente fala muito em treinamentos, mas sabe que a adesão ao treinamento é muito complicada, principalmente quando a gente vai para a área assistencial. Então, eu tenho ali técnicos de enfermagem, né, que são as equipes de menor adesão aos treinamentos. A gente já tem treinamentos hoje em plataformas de ensino à distância, mas a adesão e o tempo que a pessoa fica ainda é muito pequeno. Muitos saem de um plantão para o outro e tem essa dificuldade de ter o tempo de parar ali para ler um processo, estudar um processo, saber como é que faz algum procedimento burocrático ali do dia a dia. E os chatbots têm apoiado muito a gente aí, tanto para os clientes internos quanto para os clientes externos, né? Sempre que a gente consegue montar um banco de dados para que esse profissional consiga interagir ali com esse chatbot, né? E a interação é uma interação muito real, né? A pessoa não precisa saber o comando exato, eu não preciso ter aquele menuzinho de perguntas para que ele só fique naquilo. Ele pode simplesmente fazer uma pergunta, né? O robozinho entende ali, né, o que ele perguntou e vai buscar no banco de dados respostas que fazem sentido ou que possam ajudá-lo no tira-dúvidas do dia a dia. Esse talvez seja uma das coisas mais fáceis de inteligência artificial de implementar e talvez de baixo custo também, né, por terem aplicativos diversos hoje no mercado, né, e ajuda muito no dia a dia, principalmente com a complexidade e a infinidade aí de regras, né, do mercado de saúde. E como benefício esperado, e isso a gente sente no dia a dia, né? A gente sempre pensa, a inteligência, o robô, ele vai tomar o meu emprego, as pessoas sempre têm essa preocupação, e essa preocupação não é só do profissional ali que está no dia a dia, que está na operação ali do faturamento, mas a preocupação até se estende ali. Às vezes o médico fica preocupado, né, com inteligência artificial
na geração de laudos ou no apoio à emissão de laudos, né? A pessoa de TI, a inteligência artificial ali ajudando a fazer os backups e sabendo se aquilo ali deu certo, e testando, e salvando, e automatizando todo aquele processo. Mas eu sempre digo que a inteligência artificial ela potencializa o trabalho do profissional, seja ele qual for. Então, ele dá a capacidade do profissional a executar mais, a ampliar mais a escala de trabalho dele, a ampliar a entrega dele. Então, focado em faturamento, falando em faturamento, né, a gente tem muita redução quando a gente aplica alguma automação no setor de faturamento do retrabalho. A gente sabe que retrabalho é uma coisa que tem um custo muito alto, né, para o processo burocrático do hospital. Então, a gente reduz esse retrabalho, sobrando mais tempo para que a gente faça um trabalho de qualidade ou que a gente gaste mais tempo no que importa, né, nesse processo. Isso, consequentemente, aumenta a performance e a eficiência da equipe, né, e eu deixo de perder dinheiro, de desperdiçar dinheiro com retrabalhos, com coisas que não fazem sentido, e eu consigo investir em outras áreas da empresa, né? E aí tem muitas áreas aí que a gente sabe na saúde que ainda estão sofrendo muito com investimentos, né? Infraestrutura talvez seja a que mais gasta, é uma área muito eh, que exige muito investimento financeiro, né? Então, eu tenho mais capacidade de melhorar a infraestrutura hospitalar e, consequentemente, melhorando essa infraestrutura, eu tenho mais condição de trabalho, o trabalho flui, né, com mais rapidez, eu consigo investir em mais tecnologia para que cada vez eu elimine retrabalhos, para que cada vez eu tenha certeza ali no dado, né, que foi digitado, que foi entrado ali no banco de dados, né, e trazendo também painéis e insights ali para que a empresa possa tomar dados, tomar decisão baseada em dados, decisões mais assertivas, né? E também a gente consegue investir na segurança do paciente, né? Hoje é um assunto muito em alta, né? A segurança do paciente ele tem que estar em primeiro lugar, todas as áreas são responsáveis, desde o setor assistencial até a TI, né? Ela é responsável pela segurança do paciente. Quando a gente entrega uma informação para um médico, para uma equipe, para um enfermeiro, eu preciso que essa informação seja consistente, eu preciso fazer com que essa informação esteja disponível, então a gente também atua na área de segurança hospitalar, então é uma preocupação, de todos os setores, e quando eu elimino esses retrabalhos, essas coisas, que gastam dinheiro, que gastam recurso, eu consigo investir nessas áreas que a gente sabe que tem uma importância muito grande, né? E por fim, maturidade organizacional, né? Acho que esse aí é o melhor legado aí as empresas, né, que começam a investir em tecnologia, elas mudam mesmo a forma de pensar, as pessoas começam a tomar decisões baseadas em dados, né? A gente desperdiça menos tempo, há uma precisão maior ali das ações, dos projetos, do porquê fazer aquele projeto, porquê começar, né, com aquela área baseado no histórico, né? Baseado no histórico. A gente consegue realmente ter soluções mais assertivas e isso tudo contribui, né, para a experiência do paciente, que hoje o grande foco é o paciente, a gente tem que pensar nossas ações desde TI até assistência na satisfação do cliente, né? E essa satisfação ela está desde de antes do paciente vir, né, para o hospital ou para a clínica, e a gente consegue contribuir fornecendo informação, né, para que ele não tenha dificuldade de ter alguma informação, durante também, circulando bem a informação entre os profissionais que vão assisti-lo, para que a assistência seja com a melhor qualidade possível e no menor tempo possível, né? E no pós-atendimento também fornecendo informações de cuidado dele, cuidados de prevenção, fazendo com que esse paciente saia realmente satisfeito. Hoje, se o paciente não vier para o hospital, se trabalhar sempre na prevenção, acho que essa é a maior satisfação, do nosso cliente paciente. Eu agradeço a vocês, estou aberto a perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado aí pela oportunidade, grande Muricy. Parabéns, Teles. Excelente para sua apresentação, muito objetiva, clara, bem exemplificada, bem exemplificativa, né? Assim, fantástica, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, vou me arvorar da condição de moderador para fazer uma breve provocação. Na sequência, todos aqueles vão ter um tempinho aí para fazer os questionamentos, segundo orientação da coordenação
do evento, né, a gente vai ter um pequeno tempo para entrar no segundo palestrante. Uma palavra que eu aqui marquei como uma palavra-chave, né, é a palavra parametrização, né? Então, eu estou entendendo e não sou da área, mas gostaria que você ratificasse ou retificasse, né, que a parametrização permeia todo o processo. Não tem IA certa se não tiver uma parametrização correta, certo? Esse é o meu entendimento. Então, me remete a um velho conceito. Sistema é ferramenta, tá? Sistema não é obrigatoriamente, não é a solução. Sistema é, se você entrar lixo, vai sair lixo. É nessa linha que estamos corretos, é isso mesmo? Não tem IA se não tiver uma parametrização bem feita? Veja só, parametrização é um grande desafio, talvez o maior, principalmente das empresas grandes aí que não estão ainda no nível de parametrização avançado. Você chegar e fazer com, a gente brinca, trocar a roda do avião com ele no céu é complicado. Mas a IA, mesmo ela sendo muito dependente de uma parametrização, porque a inteligência ela é um bebê, eu preciso ensiná-la, e ela precisa olhar ali o que está acontecendo, ela precisa entender aquela regra do jogo para que ela consiga aprender. Mas ela pode nos ajudar também na parametrização. Se eu tenho eu preciso ter alguma coisa para ensiná-la, né, para que a partir dessa coisa ela consiga me dizer, olha, você tem uma parametrização que está incorreta, ou você tem algum item que já tem algum tempo que foi atualizado e precisa ter uma atualização. Eu tenho um contrato imputado com poucas regras e a IA consegue ir lá no banco de dados e dizer, olha, de acordo com esse contrato, tua tabela ali está incoerente. De acordo com o contrato, você está usando uma base, né, do ano X, ou você está usando um percentual a mais ou a menos ali do que foi acordado. Então, tem alguma dependência inicial, porque eu preciso sim ensiná-la, ela precisa entender como é que estão Uhum. os processos, mas ela consegue sim contribuir para que a gente tenha uma parametrização com mais qualidade, né? Não é bem que ela não, sem ela não exista, mas a gente tem que ensinar um pouquinho ela, né, para que ela consiga nos ajudar. Que bom, mesmo a IA depende da gente. É, mais algum questionamento? Vocês preferem no final? Tiago, não estou vendo nenhum outro. Não, eu acho que temos que dar andamento mesmo, Fernando. Então, vamos passar a palavra agora a Andréia. Andréia, você agora é a dona da bola. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, boa tarde então aí a todos. Agradeço aí a presença. Deixa eu só tirar esse modo aqui de apresentação. Bom, desculpa aqui, pessoal. Não estou conseguindo parar aqui. Só. Mas, Andréa, fique tranquila que a gente vai resolvendo. E agradecer, aproveitando aí, agradecendo a todos aí, Zé Teles, vi até você respondendo aí no chat a importância de indicar alguns BIs. Não precisa mais reinventar a roda. A gente começou reinventando na roda de BI, hoje já não é mais necessário. Hoje já tem no mercado várias
empresas que podem nos ajudar. E nós temos como parceiro o próprio Inou, que vai falar de BI na quinta-feira. Ele vai estar nos falando já sobre BI aqui no próprio congresso, que é no dia 7 às 15 horas, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais no BI, vai ter uma mesa exclusiva sobre BI no uso da inteligência artificial. Vou ver se dá certo aqui, gente. Agora foi, André. Eu não estou conseguindo parar essa apresentação aqui. Tem alguma coisa que está automática aqui, eu não estou. André, tira do modelo de apresentação e pode seguir tela a tela do lado lá. Tá certo. Importante é o conteúdo ali. Enquanto vamos ajustando, agradecer aí a presença, já temos no ao vivo 245 pessoas, né? Lembrando que vários aí teve uma pergunta no chat sobre a aula de ontem, ou a aula de hoje de manhã. A aula de ontem já está disponível lá no site da Murici Consultoria. E a aula de hoje de manhã, o Sérgio já está editando para que à noite ela seja implementada. Pode seguir dessa forma, André. Tá bom, obrigada. Desculpe aí, pessoal. Boa tarde. Quero agradecer aí ao Murici pelo convite em participar desse evento. Murici, prazer aí em conhecê-lo. Agradecer aí o apresentador aí, o moderador, né, o Antônio Costa, prazer também em conhecê-lo. Parabenizar aí a apresentação do José Teles, né, que abordou muito bem aí o ciclo da receita, né, hospitalar. E vou falar um pouquinho para vocês, então, né, como que o prestador está vendo, né, essa entrada aí da inteligência artificial aí dentro desse ciclo. Eu sou formada em enfermagem, como foi colocado aí no início. Durante a minha carreira, eu fiz uma pós-graduação em auditoria, mestrado em terapia, participei muito tempo da área assistencial, até que o dono do grupo onde eu trabalho me convidou para participar aí da área de faturamento. Então, foi muito interessante a minha jornada, porque eu vim da área assistencial, né, e eu fui para dentro do faturamento ver como é que essa conta se comportava, né, depois de toda a assistência prestada aí para o paciente. Tem mais ou menos 2 anos e meio que eu assumi a diretoria do ciclo da Receita. E o grupo onde eu trabalho é um grupo hospitalar que tem 11 unidades hoje, na região do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nosso fundador, ele veio falecer esse ano, é o José do Patrocínio Leal. E hoje a gente tem na nossa liderança aí o CEO Gustavo Fiuza. Então, aqui é uma foto do nosso hospital em Brasília, um dos maiores hospitais aqui de Brasília. Nosso cartão postal aqui dentre as unidades do grupo. Então, aqui algumas unidades que a gente tem, Campo Grande, Cuiabá, Anápolis, Brasília, são 11 hospitais aí na unidade, dentro do grupo. E falando um pouquinho, então, né, de ciclo da receita, bem como o José Teles colocou, né, é um conjunto aí de processos administrativos, financeiros, que visa garantir aí que os serviços de saúde prestados sejam corretamente, então, registrados, faturados e pagos, né? Então, toda aquela assistência que a gente deu ao paciente, a gente transforma isso em uma conta, né?
Vai desde a marcação de consultas, autorizações, até o recebimento por isso. E aí ele vai envolver algumas etapas críticas, que vai ser os dados do paciente, o cadastro que eu tenho isso em sistema, pegar a elegibilidade no plano de saúde, auditar a conta, né? E por fim enviar isso para a operadora. Tudo isso vai gerar a receita, né? A partir de tudo isso que a gente ofereceu, ele vai gerar a receita e vai trazer a garantia da sustentabilidade, né, para dentro da unidade hospitalar. E aí a gente precisa lidar com alguns desafios, né? O José Teles também comentou isso bastante, que vai ser a padronização, tentar diminuir a questão das glosas, estarmos em conformidade com as normas regulatórias. E hoje temos a possibilidade de ter essa adoção de tecnologia, né, que vai nos otimizar o faturamento e também a cobrança para as operadoras e o pagamento. Hoje, no cenário que a gente se encontra, onde a regulação da operadora ela está muito complexa do lado do hospital, a pressão para reduzir custos, né? Hoje a gente tem falado aí em renovar contratos com as operadoras, onde elas estão oferecendo deflatores, né? E não um percentual de renovação para cima, né? Então a gente está numa situação assim bem difícil. Então a eficiência do ciclo da receita ela é crucial para a gente manter aí o prestador no mercado do trabalho. E aí a gente entende que a tecnologia ela vai nos trazer muito ganho em relação a isso. Bom, no ciclo da receita hospitalar, a gente tem dois grandes pilares, né? A sustentabilidade financeira, aliada aí à qualidade do atendimento. Então, o ciclo da receita, ele vai dentro de um ambiente onde os custos de operação hoje estão muito elevados e a demanda por serviço de saúde, ela é contínua, vai ser o ciclo da receita que vai nos permitir que o recebimento seja adequado dos serviços prestados. O fluxo financeiro hoje, ele possibilita que as instituições venham investir em infraestrutura, tecnologia, medicamentos, capacitação dos profissionais, que são fatores que diretamente impactam na qualidade do atendimento. Então, a gente precisa de tudo isso para ter essa sustentabilidade e garantir a qualidade aí do atendimento aos pacientes. Se a gente tiver um processo bem eficiente e garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica, a gente vai ter um ciclo assim bem ideal e a gente vai garantir então aí essa sustentabilidade. Hoje a gente tem os grandes maiores desafios que a gente tem dentro do hospital é a complexidade regulatória junto aos convênios. Então, assim, são muitas regras, muitos comunicados, o que pode, o que não pode, e a gente vê que o prestador ele se coloca numa situação de ou eu atendo o que a operadora está me colocando, ou eu não vou ter a garantia do recebimento, né? Eu vou furar o ciclo da receita. Vivemos também hoje um constante atraso de pagamento, glosas, inadimplência, seja ela pelo paciente ou seja ela pela operadora. E temos os custos elevados, né? Aumentou muito os custos dos materiais, dos medicamentos. Os hospitais precisam investir em tecnologia, né? A gente sabe que está em alta aí a questão da robótica, e isso requer investimento para que a gente possa realmente oferecer o que há melhor para os pacientes. Só que o que a gente encontra? Apesar de todas essas dificuldades, a gente tenta se adaptar e buscar as soluções.
que vai ser educação continuada, para a gente atender todas as regras aí das operadoras, engajamento com os pacientes, para a gente ter a melhor assistência prestada para eles, né, para que ele tenha a melhor experiência, parcerias estratégicas, que é as alianças aí com algumas clínicas, alianças com empresas de tecnologia, alianças com parceiros para a gente melhorar as nossas negociações. Então, isso são tudo adaptações e soluções que a gente vem tentando enfrentar, né, encontrar dentro do ambiente hospitalar para que a gente consiga vencer aí esses desafios que são nos apresentados. E aí a gente tem hoje, graças a Deus, a inovação tecnológica, né? Porque ela vem hoje para realmente potencializar, né, algumas coisas do ciclo da receita, nos trazer algumas automações, algumas celeridades dentro do processo, consiga vencer aí essas etapas. Então, a inteligência artificial, ela entra, né, no mercado de faturamento hospitalar e hoje ela está nos trazendo grandes transformações dentro do ciclo da receita. E aí, como que a gente, prestador, está vendo, né? A entrada da inteligência artificial. Ela vai sim entrar para otimizar processos, ela vai vir para reduzir custos, ela tem chance, né, de nos colocar como a gente comprar melhor, como a gente vender melhor, como a gente fazer um contrato mais benéfico. Com certeza ela vai melhorar a eficiência de todo o processo aí da cadeia do ciclo, mas ela traz também alguns desafios, né? E a gente precisa sentar, precisa analisar para ver como que a gente vai lidar com esses desafios dentro da nossa cadeia. Então, na visão do prestador, a inteligência artificial ela tem possibilidade de automatizar muitos trabalhos repetitivos que a gente faz, né? Ela tem, como bem colocado aí agora no questionamentos aí da apresentação, ela vai nos ajudar sim com a parametrização. A gente já vê que algumas startups já estão vendendo, né, ferramentas que nos ajudam a ler o contrato e ajudam a gente a identificar se a gente parametrizou o contrato corretamente dentro do nosso RP. E com certeza ela vai nos abrir um pouco a cabeça em relação a alguns trabalhos que a gente faz dentro do faturamento, no envio da conta, que a gente não está enxergando que eu vou gerar uma glosa posterior. Então, a gente vai conseguir sim ter uma análise preditiva dentro do ciclo da receita para que a gente minimize glosas futuras e melhore a questão do pagamento. Então, quais são os desafios da inteligência artificial na visão aqui, falando como hospital, né? Apesar das promessas aí que a inteligência artificial ela vem trazendo, ela nos impõe alguns desafios. E aí, em primeiro lugar, a gente fala da necessidade da gente investir em infraestrutura tecnológica e em capacitação de equipes, né? A gente precisa trazer a análise da nossa TI, porque ela é que vai integrar os dados, porque sem a integração dos dados, a inteligência artificial ela não vai conseguir nos dar as respostas que a gente precisa. E aí a gente precisa ter todo o controle, né, dos dados, da LGPD. A gente precisa capacitar a nossa equipe e adaptá-la a esse modelo novo, né? Quantos colaboradores do faturamento hoje não estão se perguntando, né? A inteligência artificial, ela vai tirar meu emprego? Então, a gente precisa ter um olhar para isso, a gente sabe que não,
a inteligência artificial ela não vem para substituir a capacidade humana, mas a gente precisa adaptar. Algumas coisas que a equipe fazia de um modo manual, ela vai ser feita de uma outra forma, com uma inteligência aplicada que nos vai trazer velocidade, celeridade, vai trazer um resultado mais rápido e a gente vai conseguir, com as mesmas pessoas, olhar para processos que a gente não estava olhando por falta de tempo. E com certeza vai nos trazer uma melhor qualidade na entrega, né? Nós precisamos ter confiabilidade nesses modelos que são oferecidos hoje, e tem inúmeras ofertas aí no mercado. A gente precisa avaliar os custos, né, para trazer essas startups para dentro do hospital, priorizar a segurança, né, e nos adaptar aí a esses novos processos. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem trazendo inúmeros benefícios, com certeza, a gente não tem dúvida disso, mas a gente precisa ser cauteloso para avaliar cada desafio, né, cada onda que vai aparecer aí na frente, para a gente superar aí com certa tranquilidade, com muita confiança e da maneira mais correta que isso exigir. Então, o papel dos profissionais hoje nessa jornada, só um pouquinho que fugiu aqui a minha apresentação. O papel dos profissionais hoje nessa nova jornada o IA, ele sim vai trazer, então, muita inovação, mas a expertise humana, ela vai continuar sendo essencial, especialmente na análise crítica de casos complexos e tomadas de decisões estratégicas. Então, ali, como José Teles colocou, a gente trabalha, né, todas as empresas hoje, aí a grande maioria trabalha com os BIs, né, mas o BI, ele é só uma plataforma, um dado, que se você não for lá gerar esse dado, trabalhar ele, filtrar as informações, a gente não vai conseguir trabalhar. A gente vai ter um complexo de dados à nossa frente e a gente não vai saber o que fazer com todos esses dados. Então, é preciso muita cautela e é preciso a gente capacitar daqui para frente todo o time de faturamento para a gente fazer uma análise melhor desses dados e ver como que a gente vai atuar no passo a passo dali para frente. Então, assim, eu acho que o grande desafio mesmo hoje do hospital, dos hospitais aí que vão aderir à inteligência artificial e precisam aderir, é a gente capacitar mesmo as equipes e fazer com que a gente passe por essa adaptação de uma maneira mais segura possível, com muita fluidez, mas com muita segurança. Eu trago aqui esse slide aqui para vocês. O mercado hospitalar, ele está, então, diante aí desse futuro promissor com a inteligência artificial, mas eu digo para vocês que a gente depende aí de um equilíbrio muito forte, né, entre a tecnologia, a capacitação humana, planejamento cauteloso, e aí sim a gente vai gerar os resultados financeiros e operacionais melhores do que a gente tem hoje. Se a gente não encontrar um ponto de equilíbrio com todos esses aspectos, aí vai ficar assim um pouco difícil. E aí, ao invés da inteligência artificial nos ajudar, ela pode causar aí um desequilíbrio dentro do time operacional. E dentre essa adaptação, essa capacitação da equipe, a gente tem um grande desafio, né, que é trabalhar a resistência à mudança. Como a gente colocou ali
em outras apresentações, a inovação, a inteligência artificial, ela vai potencializar sim, mas ela não vai substituir a mão de obra humana. E a gente precisa treinar as nossas equipes para que eles entendam isso. Entendam isso por quê? Porque senão a gente vai tomar uma outra dimensão dentro do setor e a nossa própria equipe ela pode sabotar o uso da inteligência artificial dentro do ciclo da receita. Então, a gente precisa ter a equipe aliada a todo o processo de inovação para que a gente venha realmente colher bons resultados. Eu arrisco aqui uma matriz SWOT dentro do cenário de hoje, né? Qual a força que a gente tem dentro desse cenário? A gente tem eficiência nos processos e equipe capacitada hoje, mas para processos manuais. A gente precisa pegar hoje essa força que a gente tem e aplicar diante de uma ou mais, né, ferramentas de inteligência artificial. Quais são as nossas fraquezas nesse cenário de hoje? A gente tem muitos processos manuais e a gente depende de muitos sistemas fragmentados. Como eu trabalho no grupo hospitalar de grande porte, vocês, assim, não sei se vocês têm ideia do quanto de ferramentas que a gente tem para ajudar essa operação, né, a caminhar. Então, a gente tem ferramenta na recepção, que é uma ferramenta de automação que consulta a elegibilidade do paciente no portal. Aí é o pagamento de uma startup e é o uso de uma ferramenta individual. Depois, no processo de prorrogação, eu tenho uma outra startup que ela entra dentro do portal de cada operadora para verificar se a gente tem uma guia liberada para aquele meu paciente que a conta aparece, né, sem faturar dentro do meu BI. Então, ele vai lá e me fala, Andréia, entra no site da Sul América, que a guia da Dona Maria José da Silva está liberada com data de ontem. Na questão da remessa, a gente tem outra ferramenta. E aí você sabe, são inúmeras ferramentas. A gente não consegue hoje ter uma ferramenta de inteligência artificial ou de automação que venha atender aos processos, né, do grupo. Então, a gente vai fragmentando muito. Então, isso é uma deficiência que a gente tem, porque as empresas não oferecem todo. Então, a gente vai fragmentando e comprando, né, cada ferramenta para oferecer, para a gente poder usufruir daquele benefício que a ferramenta tem. Então, aí nós temos Zero Glosa, Intuitive Care, Overmind, Insight Care, e por aí afora a gente vai ter inúmeras ferramentas. A oportunidade, então, no momento, é o avanço da inteligência artificial, né? Eu participei de um congresso de inteligência artificial semana passada em Goiânia, né? E a gente arrisca dizer que é uma revolução mesmo, né? A gente passou aí a última revolução da eletricidade e a gente vem agora aí passar por essa revolução aí da inteligência artificial. E a ameaça, gente, como eu trabalho aqui no ciclo da receita, né? A gente fica assim, diante de tanta coisa nova, né, que a gente tem aí acontecendo, automação, inovação, a gente vai melhorar muito os nossos processos, mas a gente tem uma ameaça grande aí, que é o aumento de glosas e inadimplências, e as operadoras, elas estão cada vez mais aumentando essas glosas, reduzindo o custo do lado deles, né? E por mais ferramentas que a gente aplique do lado de cá, vai ser difícil lidar com essa questão, porque eles aplicam glosa linear, eles aplicam glosa sem motivo, né? Mas cabe a nós fazer a nossa parte aqui e tentar seguir, né, um dia de cada vez, e a gente vai matando aí os problemas um por dia. E é isso que eu queria deixar aí para vocês e deixar aberto aí a alguns questionamentos.
Eu acho que eu consegui passar de uma maneira rápida aí, né, um pouquinho do ciclo da receita, não quis me tornar muito repetitiva, porque eu acho que o ciclo da receita aí todo mundo, né, sabe, né, o ciclo todo como que é. E a questão do desafio mesmo aí da inteligência, ela é uma oportunidade que a gente precisa abraçar, mas a gente precisa, com certeza, ir com cautela para a gente não dar um passo em falso aí nessa cadeia como um todo. E é isso, gente. Parabéns, Andréa. Excelente apresentação, muito assertiva, né? Muito bem contextualizada para o ambiente de faturamento, né? Enfim, muito bom. Parabéns, certo? Eu só teria uma consideração. Muricy quer falar? Não, estou só ouvindo. É, Há um último aspecto que você abordou como uma ameaça, que é a questão do incremento da glosa, né? Numa visão de como uma redução de custo de parte da operadora, né? Eu, como sou gestor de uma operadora, não tenho essa percepção, né? Na verdade, a gente, por conta de alguns indicadores da ANS, até tem a questão do indicador glosa como algo ofensivo e contra a operadora. Ou seja, glosar de forma indiscriminada sai muito mais caro para a operadora. Para efeito de ANS, ela vai ter que cobrir isso lá. Mas parabéns, Mas muito bom. na prática, eu não queria falar, mas na prática o que nós temos visto é que não todas as operadoras, mas algumas delas usam esse instrumento como adiamento de pagamento. Lá no Afeganistão, não é aqui, mas lá no Afeganistão, algumas usam aí como instrumento de, no mínimo, adiar o pagamento. Mas eu não vou entrar nessa guerra, não, porque é lá no Afeganistão. Tá certo. Gostou, Po- po- André? Posso fazer um comentário? Claro. Andréia, parabéns, muito bom. Gostei muito, mas sabe o que eu entendo? Conheço muito de faturamento, tem uma empresa que faz auditoria em hospital, né? Então eu vivo o dia a dia do ciclo da receita e de todos os perrengues que o hospital tem e que uma operadora tem nesse relacionamento. Se você reparar bem, o departamento de faturamento do hospital é um dos maiores departamentos do hospital, em termos de pessoas, de estrutura, de custo operacional. E mesmo do mesmo lado da operadora, o contas médicas também é um departamento imenso, 30, 40, 50 pessoas. Ontem mesmo estive num hospital grande aqui em São Paulo fazendo umas contas, eu contei 55 pessoas para fazer faturamento do hospital, né? Então, isso reflete muito a nossa incompetência de fazer um bom relacionamento entre a operadora, e isso vai fazer um pouco, só pegando o gancho para a minha apresentação, para que eu possa colar lá depois e explicar melhor. Mas, assim, um dos pontos cruciais que a gente tem que imaginar é o seguinte: o hospital pode, no seu faturamento, ter um produto que antigamente era um subproduto. Hoje é um produto principal, são os dados. Vocês têm um banco de dados dentro do faturamento do hospital que vocês podem gerar custo de tudo, por tipo de pessoa, por tipo de sexo, por tipo de idade, por tipo de doença, e vocês podem montar um produto, montar uma ferramenta que vocês vão até a operadora, ofereçam para a operadora. Espere a operadora vir buscar, vender um pacote, vender um DRG, a operadora exigir de vocês isso. Vocês têm condições de produzir informações suficientes para precificar, e aí vocês vão ter um ganho de mercado, vão ter um ganho em relação à operadora. Eu vou falar um pouquinho do Capitation. No Capitation é uma das ferramentas que a gente vai conseguir diminuir glosa, diminuir tamanho de faturamento, diminuir tamanho de departamento de contas médicas. Então, assim, é importante a gente colocar na nossa visão a possibilidade de criar banco de dados dentro do faturamento hospitalar para dizer certinho quanto
que custa cada coisa por cada paciente. Com isso, a inteligência artificial faz isso com tranquilidade. Ela consegue cruzar todas as informações e te dar exatamente quanto que custa um evento. Aí você vai ver se você está dentro do mercado, se você está com a tua tabela correta. Isso, e aí você vai e negocia um pacote per capita, negocia um bundle, negocia um capitation, e você vai diminuir muito o risco de gloss e facilitar muito o processo operacional, porque você vai pagar por serviço de uma maneira completa. Você não vai pagar fee for service, caso a caso, atendeu. É muito legal. Pense nisso, tá? Botar aí no teu foco aí, extrair dados para que você possa ter teu custo muito bem calculado. A gente vê hospitais grandes, de primeira linha, que não sabem quanto custa um procedimento que ele faz dentro do hospital. Não sabe. Você pergunta quanto custa, ele não consegue fechar o custo. É difícil, não é simples. Marcelo, parabéns pela sua palavra. Coisa de artilheiro nato. A bola quicou dentro da área, gol. Entendeu? Então, aproveitando, siga em frente agora com sua apresentação sobre capitation. Marcelo, nos ouve? Pronto, agora sim. Muito bem. Muricy, muito obrigado, Muricy, pelo convite, a todos que estão presentes na mesa, a todos que estão assistindo. Muito obrigado pelo tempo, pela parceria, e contem comigo que precisarem, estou à disposição. A inteligência artificial amparando um acordo de capitation. Eu não chamo inteligência artificial, eu chamo de inteligência expandida. Inteligência humana, né? Na verdade, é assim, a Andrea falou da eletricidade. Eletricidade não aumentou a produção, produtividade, aumentou a capacidade humana. A inteligência artificial faz a mesma coisa. Ela pega a inteligência humana e ela consegue expandir em termos de volume, em termos de rapidez, em termos de processo. Então, eu não consigo imaginar que seja diferente, tá? Sistema de captation, eu vou gastar um pouquinho de tempo com o sistema de captation, porque ele é uma coisa, no Brasil, para as operadoras, para o sistema suplementar, ele é um pouco novo. A INS, num guia de 2019, começou a falar sobre modelos alternativos de pagamento, né? Ela começou a apresentar, tem lá o guia, eu coloco aqui o guia para vocês depois. E o sistema de capitation é muito interessante, porque ele tem um modelo muito simples. É um modelo de acordo comercial, onde os prestadores e pagadores definem compartilhar a gestão e o risco sobre uma população. A gente define uma população, define um tempo, fixa um pagamento e fixa um rol de eventos a serem executados. Exemplo, oftalmologia. Eu tenho uma rede de clínicas de oftalmologia numa certa região, eu tenho uma população para ser assistida, aí eu faço um acordo ali, a gente calcula quanto é que tem que pagar pelos eventos, faz uma conta, e aí a pegadinha, aí que depois eu vou expandir isso, a gente faz essa conta e chega num valor per capita e paga todo mês. Isso zera a glosa, isso agiliza em demasia o processo de gestão de recepção, de atendimento, de conta médica, porque você só tem a obrigação de mensalmente você movimentar o cadastro e mensalmente fazer a conta, quantos foram e cobrar, né? Então é muito simples o modelo. Tá? A ideia que é? É uma ideia um pouco utópica, mas a ideia é essa, manter a população coberta o mais saudável possível, de modo que consuma menos serviços, menos insumos ao longo do tempo, produzindo um círculo virtuoso, onde se trabalha menos e produz mais e melhor. No sistema Capitation, por exemplo, você pode, se você tem se você tem condições de dar férias para o médico, você começa a entender o movimento, você começa a ajustar a tua agenda, a equipe médica faz a agenda, a equipe médica se organiza dentro das regras todas desse Capitation, cumprindo as regras da INESS, obviamente, a operadora vai exigir esse tipo de coisa. Porque o problema que nós temos hoje, o Pernambuco e a Andrea falaram bem agora do negócio das glosas, o Maurício depois brincou do Afeganistão, mas é real, é real. A relação é antagônica e muitas vezes hipócrita e desigual. Por quê? Imaginem o seguinte, eu credencio o Hospital Santa Lúcia
o meu convênio. Aí eu quero que o Hospital Santa Lúcia atenda. O Hospital Santa Lúcia fala, ótimo, vou atender o Marcelo. Aí o Marcelo fala assim, atende, mas não atende muito. E não gasta, por favor. Tá? Se gastar, eu vou glosar. E se eu não tiver dinheiro, eu vou fazer você de banco. E vou empurrar, eu vou empurrar o, eu vou empurrar o pagamento para depois, tá? Isso é real, isso é vivo. A gente vive isso todo dia com várias operadoras, não é só no Afeganistão, não, né? Então, e o Capitation ajuda um pouquinho nessa solução, eu vou mostrar aqui um pouquinho na frente. Mas, por favor, Thiago. Tá? Para vocês verem como o Capitation é novo no Brasil, em termos de medicina suplementar. E só em 2009 que o ANS lançou um guia. Está aqui para vocês, vocês podem olhar. Está facinho de achar, só entrar com esse nome e vocês conseguem ver o guia. E fala lá não só do Capitation, mas fala de pacote, fala de DRG, fala de vários mecanismos de cobranças alternativas ao fee-for-service. Tá? Não, uma ideia nova. Os Estados Unidos já tem as ACOs lá, os Accountable Care Organizations, tá? Que já tem mais de 1.200 lá, tem quase 15 milhões de pessoas atendidas. Tá? E nos países da OCDE, vocês podem ver aí que grande parte dos países tem algum tipo de capitation. Está muito voltado para a medicina primária. Tá? Capitation é muito legal quando se fala de medicina primária, principalmente para o serviço público, pelo problema do grande volume. Né? O grande volume é fácil de ser fraudado. Né? Quando você tem muito volume e muito pulverizado, que é o caso da medicina primária, é muito fácil de você sofrer fraude, de você perder o controle. Né? Então, esse quadro está lá no guia. Vocês podem coletar lá se quiserem. Próximo, por favor. Tá. A gente tem três players principais, três situações principais que fazem toda a confusão aqui. Tem o prestador, que a gente que é quem faz o serviço, quem executa o serviço. Tem o pagador, que é o provedor, tá? Que tem um prêmio para passar. Ele quer passar um prêmio previsível, ele quer ter uma previsibilidade financeira. E tem o usuário, que tem seu perfil epidemiológico e demográfico. A gente tem que conciliar essas três situações para que a gente possa equilibrar um relacionamento entre as partes. Tá? Um capitation ele tem muitas. É um modelo, mas que pode ser montado de várias formas. É um Lego. Tá? Você pode fazer total serviço. Eu já fiz um capitation que eu passei a carteira inteira para um hospital. Era um hospital numa cidade, no interior, que só tinha ele, e eu repassei a carteira inteira. Eu vendi lá uma empresa e nós repassamos a carteira inteira. Ele fazia absolutamente tudo. O que ele não tinha lá, eu levava para a cidade capital e fazia, e aquela parte eu retirava do valor do repasse. A gente fez um repasse para o hospital. Foi muito interessante, durou um bom tempo, depois a gente resolveu montar a nossa estrutura e acabamos com essa relação. E você pode fazer até por uma especialidade. Já fechei oncologia, ortopedia, urologia, cardiologia, nós já fechamos oftalmo, então vários captations já fechamos por especialidade. E aí você tem que escolher, aí que tem o segredo, tem que escolher as coisas, tem que escolher as partes envolvidas que caibam nesse modelo. Né? Você pode ter programas híbridos, que é o mais comumente usado. Então, você faz um pedaço por capitation, faz uma parte por service, faz um pouco por performance, você pode ter os pacotes e pode fazer por bundle. Então, você pode conciliar esse modelo de capitation com outros tipos de pagamento. Né? Para uma correta definição do modelo a ser instalado, as variáveis devem ser analisadas por sexo, idade, comorbidade, se tem utilização prévia, tipo de atividade laboral, perfil socioeconômico, região e principalmente a disponibilidade de prestadores, dentre outros. Aí entra o que eu estava falando para você, André. O prestador está pronto para isso? Ele tem estrutura, ele tem de custo, ele sabe quanto custa, ele poder vender o serviço dele com segurança, poder falar, eu atendo essa tua população, se a tua população é o que você está me dizendo, eu atendo por R$ 10 por cabeça por mês. Olha que proposição legal para você ter uma receita garantida, fixa, controlada no tempo e onde você faz um repasse para a tua equipe e a tua equipe sabe trabalhar. A próxima, por favor. Tá. As vantagens. Previsibilidade para o pagador. Então, a operadora, seja uma seguradora, uma cooperativa, uma autogestão, uma mesa de grupo ou o governo, tá? Sabe quanto vai pagar, ela sabe qual é o desembolso. Para o gestor é fantástico. Sei que vou gastar R$ 100.000 com oftalmologia por mês. Pronto. Passou disso, a gente vai brigar. Muito baixo disso, a gente briga também, porque o cara não está atendendo. Previsibilidade para o prestador, que terá garantia de uma receita fixa.
independente do volume de serviço a ser executado, podendo provisionar seus gastos, montar sua agenda, escala e investir em equipe local. Maior controle sobre a população assistida, com gerenciamento dos gastos e busca constante da economia operacional. Diminuição dos casos de fraudes, uso de materiais indevidos, OPME, diminuição das taxas de internação e tempo médio de permanência. Ninguém vai deixar o paciente deitado no leito lá se o leito está cobrando, o leito está custando para quem está deixando ele deitado lá, o paciente deitado lá. Né? Não vai poder cobrar aquilo porque já está no pacote. Foco na atenção primária com porta de entrada para o sistema, dando preferência para a medicina preventiva. Criação de equipe de referência para fidelização e apoio da decisão dos pacientes, evitando desperdícios com serviços repetidos, que é muito frequente. Né? Segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Para especialistas, para especialidades que têm alto custo agregado com valor com relação ao PME, medicamento e exame. Eu gosto muito de fazer capitation quando eu comprometo o gestor do prestador gestor a cuidar junto comigo do custo. Pô, por que ele vai pedir uma prótese 3 vezes mais cara se ele tem uma prótese mais barata que é igual, tem a mesma capacidade, tem a mesma qualidade? Se ele está agregado num capitation, ele vai pensar 2 vezes, porque vai sair do custo dele. Então, eu gosto muito de capitation para especialidades que têm um custo agregado alto. Oftalmologia, cardiologia, urologia, cirurgia cardíaca, tá? Cirurgias eletivas, principalmente, que dá para você trabalhar com agenda. Então, vamos dizer que eu tenho lá 10 pacientes por mês para serem operados. Eu não vou operar 20 no mês e ficar sem operar no outro. Eu vou fracionar isso. Né? Ajuda a minimizar o superfaturamento, uso de marcas mais caras, excesso de solicitação de procedimento, de uma forma geral. Menor risco de judicialização, liminares e pedidos de segunda opinião, que o paciente está agregado no núcleo, que ele vai estar dentro de uma equipe que fala a mesma língua, que tem a mesma opinião, que atende do mesmo jeito, com o mesmo critério. Tá? Menor custo operacional administrativo, obviamente, de gestão. Tá? Resposta em tempo real das solicitações de relatórios, pareceres e sugestões de melhoria. Desvantagens. A próxima, por favor, Thiago. O risco de uma perda de qualidade no atendimento, com piora da satisfação do cliente. Ele pode perceber que ele perdeu qualidade, porque ele pode ficar com o serviço mais enfraquecido, ter menos serviço, ter adiado o seu atendimento. Né? Pode ter um resultado pior por um uso de padrão de saúde pior. Ele pode ter uma perda assim. É um risco a gente ter uma perda no padrão e uma perda da percepção de satisfação do cliente. Redução ao acesso ao serviço, com consequência aumento no prazo de atendimento, sob o risco de criar demanda reprimida, sob o risco de criar ações junto à ANS de reclamação. Seleção de risco de carteira de clientes cobertos. Dos dois lados. Eu posso, já que eu tenho capitation, eu vou vender qualquer porcaria. É um lado ruim. Já que eu tenho capitation, eu não vou aceitar os pacientes sinistrados. Então, tem os dois lados de seleção de risco. Né? A seleção adversa pode vir dos dois lados. Dificuldade em definir a precificação por conta da falta de dados históricos. Aí que está o lado, estava falando, André. A gente não tem dado histórico para poder estatística sobre a população. Muitas vezes a operadora também não tem esses dados. Infelizmente, muitas das operadoras, a maioria, eu devo dizer para você, não conhece o perfil do seu beneficiário. Não conhece o perfil. A gente é o nosso maior. Quem que é o custo de todo? Quem é a nossa ferramenta? É o paciente, e a gente não conhece. Quem é a nossa ferramenta que faz o custo? É o médico. A gente também não conhece o médico. Tá? Então, nós temos um banco de dados históricos, estatísticos sobre a nossa população e os nossos médicos muito ruim. Isso é uma coisa que a inteligência artificial vai atuar muito fortemente quando a gente falar de Big Data. Tá? Então, a gente tem aqui. Então, a gente não consegue precificar por causa da dificuldade histórica. De dados históricos e estatísticos. Né? Então, o que é? Custos, volume de serviço, qualificação técnica do prestador, importantíssimo. Não vou fazer um capitation com uma equipe técnica ruim, que vai dar errado. Né? Vai dar complicação, vai dar sinistro, vai impacto no desfecho da atenção. A gente tem que ter um bom desfecho. Quando a gente fala no capitation, a gente tem que ficar em cima do desfecho, porque senão um desfecho ruim quebra o capitation. Né? Necessidade de acompanhar os resultados para que não haja risco de desequilíbrio financeiro e perda da carteira por insatisfação. Necessidade de alto volume de vida, isso é importante. Não dá para fazer um capitation com pouco volume. Não dá. Porque os outliers
eles são mais críticos em relação a um volume pequeno de vidas. A gente corre risco de perder a média histórica das coisas se a gente tiver um baixo volume de vidas, né? E um produto com menor aceitação no mercado de saúde, porque ainda tende a optar por comprar uma rede mais ampla. Então, se ele percebe que ele está sendo restrito a uma rede credenciada mínima, que o CapTexto exige que você tenha uma rede dedicada, ele pode não gostar disso e pode querer trocar de produto. A próxima. Eu estou correndo aqui porque senão não vai dar tempo. O Muricy já me cobrou aqui. Vamos lá. Como minimizar os problemas? Tá? Primeiro, definição da população a ser assistida. Conhecer a população. Estatística de utilização, perfil epidemiológico, demográfico, segmentando-a conforme suas características. Definição do prestador. Avaliação da capacidade de absorção do volume e perfil do atendimento a ser fornecido para a população definida. Treinamento do prestador para a correta gestão da carteira de clientes a ela disponibilizada. Manter indicadores de saúde em constante vigilância. Tá? Então, assim, um CapTexto exige vigilância constante. Uma vigilância diferente, mas constante. E aqui não se trata de BI, se trata de red flag mesmo. Bandeira vermelha em tempo real. Em tempo real. Aí a inteligência vai ajudar bastante, porque ela pode apontar em tempo real qualquer desvio de conduta que a gente queira apontar, que a gente tenha pedido para a inteligência apontar. Tá? Definição dos serviços que serão oferecidos e as regras do negócio. Tem que se respeitar as regras da ANS, né? De atrasamento, de abrangência geográfica, essas coisas todas. Tá? Definição do valor da remuneração. Isso é o mais importante. Né? Senão não fica perene. A gente não pereniza um CapTexto. Ele dura 1, 2, 3 anos e a gente tem visto isso. Aí começam a mudar as coisas. Né? Criar mecanismos de compensação, incluir bandas para variações, excluir os casos outliers, são os de alto desvio padrão, criar regras de bonificação, penalidade, até mesmo um contrato de resseguro para casos extremos. Você pode contratar um resseguro. Fala, ó, que passar daqui a gente pega lá. Ou então até fazer uma reserva técnica. Né? Combina, fala, ó, eu vou te pagar 10, mas R$ 1 vai ficar guardado para a gente. Se a gente não usar, a gente divide. Também pode. Fazer campanhas informativas para a clientela envolvida sobre como funciona o sistema é importante, porque o mutualismo é que mantém o nosso negócio vivo. Se a gente não perder o conceito de mutualismo, a gente perde o conceito de saúde suplementar. Né? Da necessidade da preocupação com a medicina preventiva, é importante isso. Manter indicadores de satisfação em constante vigilância, por causa do risco de perda de qualidade, e com correções imediatas, se necessárias. Pagador e prestador devem montar em conjunto de forma sinérgica. Esse é um dado importantíssimo. Programas de cuidados, plataformas de acompanhamento, investir na utilização consciente da telemedicina e utilizar ferramentas de health tech. Próximo ponto. Montar em conjunto protocolos e diretrizes de atendimento médico, fluxos operacionais e direcionamento correto para os níveis superiores de atenção. Então, assim, você precisa ter o direcionamento. Eu não consigo resolver aqui, para quem que eu mando? Onde que vai? Isso é importante porque é onde que gera, às vezes, o custo alto quando você manda para o lugar errado. O paciente no lugar errado é custo instalado, não tenha dúvidas. Implantar metas e monitoramento dos indicadores em tempo real, com mecanismos de atenção para desvios de conduta, tanto conduta médica quanto dos beneficiários, corrigindo com rapidez. Não adianta BI do mês que vem, aí já foi. Constituir um contrato de prestação de serviço entre as partes completo, incluindo detalhes e regras sobre compartilhamento de risco, as obrigações de cada parte, respeito às regras da ANS, as condições de renovação contratual, os valores negociados e suas variações, bandos, incentivos, punições, blá, 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 caso a operação seja positiva, como proceder com os casos outliers, como possíveis inovações tecnológicas e situações jurídicas desfavoráveis, que corrompam o acordo. Então, casos complexos, complicações médicas, né? Ter a opção de um contrato híbrido para certas situações. E a perfeita organização sobre o controle e sigilo dos dados pessoais em respeito às regras da LGPD. Próximo. Inteligência artificial e suas contribuições para o segmento da saúde. As ferramentas de inteligência artificial já fazem parte da rotina de muitos profissionais de saúde no país. Para ter uma ideia, 62,5% dos hospitais já fazem algum tipo de utilização da IA. Já faziam no final de 2023, tá? E 51% das instituições de saúde obtiveram resultados práticos, positivos, rápidos, levando 12% delas a planejar um aumento nos investimentos em inteligência artificial em 2024. Outro levantamento
divulgado pela plataforma de inovação do Distrito, mostrou que as healthtechs atuantes em IA receberam um aporte da ordem de 1,4 bilhão de dólares só na América Latina entre 2019 e 2023. Isso é muito dinheiro. Só no Brasil existem mais de 1.200 startups de saúde, o que aponta a altas chances de crescimento para o negócio de inteligência artificial. É um negócio da moda, é a hora. Nós estamos aí na época do que a informação é o ouro do negócio. Quem tem informação privilegiada sai na frente. Daí a gente sabe disso. Próximo, por favor. Inteligência artificial e suas aplicações. Do meu ponto de vista, o grande segredo da inteligência artificial é saber administrar, programar, saber movimentar, trabalhar a Big Data. Tendo, uma pessoa, durante a sua vida toda, ela pode produzir até 100 terabytes de informações. Ô, Tiago, o que é 100 terabytes de informações, Tiago? Fala aí para mim. É muito, não? Bastante. Bastante, né? O que a gente faz? Então, a gente tem informação, mas não consegue acessar, a gente não consegue usar essa informação. Tá? Não consegue. Muitas delas estão em papel, muitas delas estão guardadas num arquivo, muitas delas estão guardadas num sistema obsoleto, que você não consegue puxar, que você não consegue tirar daqui. Então, é assim, a informação existe, está lá, mas ela não é visível para a gente, ela não é trabalhável. Acho que o grande segredo da inteligência artificial no nosso negócio é conseguir trabalhar a Big Data. Tá? Eu sempre falo, aprender com o passado para gerir o presente e gestar o futuro. Então, quanto maior for a acurácia da informação e do conhecimento dos dados envolvidos, prestadores, pacientes e procedimentos envolvidos, melhor e mais próximo do sucesso será a definição dos valores a serem repassados de uma parte para outra. Mais controle e previsibilidade sobre os volumes e padrões de utilização e mais simplicidade para enxergar os desvios que possam ocorrer. Quando você tem acurácia e se você tem o número mais claro, mais límpido, você consegue enxergar e consegue corrigir. A telemedicina, a plataforma de acompanhamento digital, serviço de orientação médica por telefone, os aplicativos vestíveis, então, um prontuário eletrônico muito bem consistente, muito operacional, que possa estar linkado a toda a operação, podem auxiliar na gestão dos casos, evitando custos necessários, e a inteligência artificial absorvendo o antigo BI na compilação, gestão dos dados capturados. Próximo, por favor. Agora, na medicina, exemplos de aplicação. Tá? Suporte ao diagnóstico, associação entre sintomas e doenças, interpretação e reconhecimento de imagens, já tem a inteligência artificial que dá diagnóstico de radiologia, vários percentuais acima do médico, melhoria do que o médico faz. Interpretação e reconhecimento de imagem, monitoramento de pacientes, realização de cirurgias e procedimentos complexos, envio de alertas, pesquisa e recuperação de dados, apoio ao desenvolvimento de medicamentos, simplifica a triagem. Um dos maiores desafios é a pessoa qualificada em tecnologia de informação. Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade. É urgente que os profissionais sejam capacitados para o uso das inovações em medicina. A próxima, por favor. Cada indivíduo reage de uma forma com relação à sua saúde. E os fatores envolvidos são numerosos. Depende do livre-arbítrio, dos eventos caóticos e imutáveis ao longo do tempo e das condições de vida de cada um, além de seus condicionantes genéticos. A medicina, por ser uma ciência de meios, comportamento de distribuição não binomial, mas é multifatorial, portanto, gera dificuldades extremas na produção de programas de predição de resultado. No entanto, quando tratamos de grandes números, centralizamos a operação. Olha o segredo, centralizamos a operação de prestação em locais pré-determinados, com protocolos e diretrizes pré-definidas. Analisamos corretamente o perfil da população assistida. Essas ações todas melhoram as chances de acerto na definição dos contratos e suas obrigações e especificações. Nesse momento é que a inteligência artificial entra no jogo, ajudando a fazer a gestão e contribuindo para a eficiência operacional, embasando as tomadas de decisões em números concretos, tais como análise de grandes números, cruzamento com os dados da literatura, apontamento de distorções de forma imediata. Uso de algoritmos de machine learning para fazer cruzamentos de utilização dos eventos, consultas, exames, medicamentos utilizados, internações e seus correspondentes diagnósticos, para fazer previsões de risco futuro. Aí é o segredo, risco futuro. E exigir dos players que tomem condutas preventivas para evitar agravamentos e maior custo futuro. Ou, se for necessário, recalcular valores do contrato. Leia-se aí
um tópico que está muito em voga, a sepse. Tá? Já tem hoje algoritmos que estudam a possibilidade, o risco do indivíduo, quando internar no hospital, o risco dele apresentar uma sepse, que é uma das situações mais catastróficas que pode ocorrer dentro do hospital. Né? Ele pode, uma sepse mal conduzida, pode fechar um andar. Né? Quem trabalha no hospital sabe disso. Né? Então, importante a gente ter essa previsibilidade. Eu chamo, vocês conhecem o conceito de predição? Predição é o conceito da troca de uma peça-chave de um avião. Ela tem 10 mil horas de vida útil. Com 9 mil horas, o cara tem que trocar. Diferente de você ter uma peça de um carro. Você pode encostar o carro e troca. Avião, você não vai conseguir trocar voando ou a peça de uma bomba de hidráulica, por exemplo. Então, a gente tem que começar a pensar mais do que preventiva na medicina preditiva. Né? E a inteligência artificial tem essa capacidade de nos ajudar nisso pelo volume de dados envolvido, pela rapidez de cálculo que ela tem. Né? Usar algoritmos para identificar possíveis fraudes. Outra coisa importante são as fraudes. A gente tem muita fraude, principalmente nos eventos de alto volume, de baixo custo e alto volume. Os eventos de baixo volume e alto custo, a gente ainda consegue estar olhando, mas quando você fala de consultas, exames, pequenos procedimentos espalhados para todo lado, é difícil você não conseguir segurar fraude e desvio de conduta. Monitorar a saúde de cada participante. E aqui, uma coisa interessante, tem que ser pessoalíssimo, tá? Não adianta falar assim, vocês que são diabéticos, vocês têm que se cuidar. Não, Marcelo, você que é diabético, se cuida, tá? Então, a saúde monitorada, ela é individual, ela é pessoalíssima. Você tem que falar o nome da pessoa, senão ele não adere, tá? De forma contínua e imediata, convocando esse indivíduo para o necessário atendimento, caso haja indício de risco, tá? Aí você pode contar com um monte de tecnologia avançada aí, como a gente já falou, os aparelhos todos de wearables. Por favor, a próxima. Aí, André, fechamento do faturamento totalmente automatizado em tempo real. Dia a dia, dá para fechar dia a dia se for o padrão combinado. Se você já tem lá, eu tenho lá 100.000 pessoas no Capitation, eu vou cobrar 1.000 vezes o valor combinado e acabou, tá? Eu posso ter, você pode me mandar todo dia o que foi feito. É muito simples, tá? Isso realmente facilita muito o dia a dia de uma operação, tanto do conta médica do hospital, que vai receber uma cobrança limpa, quanto do faturamento do hospital, que vai mandar uma cobrança limpa, zerada, glosa zero. A gente consegue zerar a glosa. Tá? Tá? Previsibilidade em tempo real do consumo por volume e por preço por paciente. Conceitualmente, a inteligência artificial pode fazer algumas previsões, e remodelar preço, de acordo com a evolução dos eventos ao longo do tempo. Simulação de cenários, caso haja modificação de algum perfil, ou mudou o prestador, ou mudou a população, ou houve a introdução de algum novo serviço ligado ao contrato, ou uma tecnologia nova, um medicamento novo. Tá? Com relação ao quesito satisfação do cliente e sua experiência na sua jornada, a IA pode contribuir com a instalação de chatbots, que pode captar, por conta de algoritmos de linguagem natural, situações que mereçam ser atendidas com maior brevidade, acompanhar as interações em redes sociais. Tá? Então, assim, por fim, introduzir um modelo de capitation não é uma tarefa simples. Não, não é. Porque ela depende de vários fatores. Tá? E não há uma cultura ainda de custo no nosso negócio. A gente ainda não sabe quanto custa o nosso custo. Tá? Porque é complicado fazer o custo de um hospital. Tá? E a inteligência artificial veio para facilitar, dar sustentação e ajudar as partes envolvidas a promover mudanças de forma perene e rentável. Então, era a próxima, por favor, Thiago. Aqui fala um pouquinho da gente, eu e o Luiz, tá? Nós somos uma empresa que integra soluções especializadas em gestão de tanto empresa contratante, a gente faz consultoria para empresa contratante, quanto também para operadora de saúde. Tá? Estamos aí, mas somando os anos de trabalho, a gente tem quantos foi, Luiz? 70 anos já de carreira aí, não? Mais ou menos isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, fico à disposição. Acho que eu consegui fazer até antes do tempo, né, Muricy, para a gente poder conversar, discutir, tirar dúvida. É um assunto bastante extenso, mas eu tentei ser bem sucinto. Grande Marcelo, obrigado pela parceria de sempre, né? Você faz alguns comentários e eu acho muito interessantes. Agora, quanto aos custos, você que já me conhece,
eu tenho um custo por procedimento e por convênio. Mas, infelizmente, até hoje não conseguimos convencer ninguém de me aumentar preço. Mas, na verdade, é um instrumento indispensável na tomada de decisão para nós sabermos até onde nós podemos ir. É, no mínimo, o que nós temos que ter de obrigação. Mas, no restante, parabéns. Você, como sempre, maravilhoso, Marcelo, defendendo o seu conceito e a sua ideia. Parabéns, Marcelo. Foi excelente a sua apresentação, principalmente pelo construto que você fez, né? Você partiu do diagnóstico do modelo, né, de remuneração para fazer uma apresentação muito bem contextualizada, toda de integração de como as partes funcionam ou o melhor caminho para que elas funcionem. As partes que eu digo são a visão do paciente, a visão do enquanto beneficiário, dos prestadores e dos pagadores de serviço. Então, você passou por todos esses elementos, né, para desaguar numa apresentação em que você contextualiza, pontua como a IA pode colaborar. Então, isso foi, assim, achei fantástico, parabéns mesmo, certo? E não conhecia, né? Fiquei muito feliz com a apresentação, principalmente pela amplitude que você deu, né, no verdadeiro contexto do que é o mercado de saúde e como eles podem caminhar, né? Na verdade, necessitam caminhar de uma forma integrada, com a troca mais evidente e de informações, de dados, né? Parabéns, muito bem. Ele Você é um sabe, ótimo consultor lá para a PUB, viu, Fernando? Oi, Ele é muito bom para a PUB. já quer você me desempregar. o Antônio, sabe o De que que é, nada Antônio? lhe ajudar, maluco. Antônio, a gente está vivendo um momento muito complexo em relação à medicina suplementar. Olhando suplementar, que é o que eu conheço, é o que eu vivencio. Né? Tá quase insustentável, na verdade. Tá? Tá quase insustentável. Recentemente saiu uma reportagem de alguns bilhões de reais que os prestadores estão atrasando o pagamento aos prestadores, aos hospitais. Tá? Isso inviabiliza o hospital, porque o hospital às vezes compra um insumo com 60 dias, ele está recebendo com 90, 120. Então, eu tenho o meu lado, a vida toda foi de operadora, eu vivi a vida toda Uhum. de operadora, tá? Vivi duas grandes maiores operadoras de São Paulo, na época a Intermédica e a Sancil, né? Depois, e isso já não é de hoje. Isso não é de hoje, né? Isso é uma coisa antiga. Isso existe sim. A Andrea vive isso na pele, a gente sabe disso, né? Então, e assim, e todo mundo brigando por custo. Mas ninguém está dando uma solução. O pessoal briga por custo, são todas ferramentas que acabam gerando atrito, acabam gerando discussão, gerando aumento dos departamentos, aumento de ferramenta para você ficar se defendendo. Então, nós estamos nos defendendo hoje um do outro. É quase uma relação, é como eu falo, uma relação hipócrita. Tá? Eu vou lá no hospital e vou lá buscar glosa, eu vou buscar erro do hospital. Tá? Eu sempre brinco e falo para o hospital assim, ó, isso aqui está errado. Ó. Mês passado você também errou, corrige aí, corrige aí. Eu devia cobrar por isso do hospital. Isso é uma consultoria que eu dou para o hospital. Quando eu vou fazer uma análise de uma conta e encontro uma não conformidade na conta, eu devia cobrar do hospital que eu estou corrigindo lá para eles corrigirem no mês que vem. E por incrível que pareça, vocês não corrigem. Outro mês tem o mesmo erro, porque às vezes é um erro estrutural. Está lá no cadastro, está lá na parametrização, está lá no acordo inicial, é um erro de contrato comercial, né? Houve uma mudança tecnológica que não foi acoplada, houve uma mudança de. Essa semana mesmo. Está lá no contrato, incluso na diária cirúrgica, todos os EPIs de tecido. Ok, está incluso. Aí você vai lá ver na conta, só tem TNT. Tem tecido, não tecido. Né? Tudo descartável. Quer dizer, é uma ilusão. É uma ilusão. O cara aumentou o custo da diária sem aumentar o custo da diária, só tirou o que estava coberto e botou o que não estava coberto. Né? Então, essas coisas têm que acabar. Não podem mais existir essas coisas, cara.
E como é que você acaba com isso? Se você tiver uma boa precificação e a operadora entender que aquilo é uma boa precificação, paga pela precificação e acabou. E cada um faz seu serviço e todo mundo fica lá só olhando a qualidade, olhando só a qualidade da prestação. Então, esse é o apelo que eu faço, é o mote que eu tenho usado para poder sair desse problema que a gente tem hoje. Dividir é uma guerra, é uma guerra. Outro dia eu fui no hospital, o cara, o médico lá do auditor do hospital, me olhava, parecia que ele estava brigando comigo, cara. Queria brigar comigo lá, sabe? Só, pelo amor de Deus, não tô aqui para brigar, cara. Tô aqui para a gente conversar, chegar numa conciliação. Então, a gente precisa sim, nós operadoras, nós prestadores, acharmos alguns mecanismos, claro que não dá para ser 100%, mas que ajudem a minimizar essa situação antagônica que a gente vive hoje. E ela não faz bem para ninguém. Ela não faz bem para ninguém. Não faz bem para a operadora porque sofre as regras da ANS, porque mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar, porque perde o credenciamento, e sofre o prestador que fica sem caixa. Entendeu? E sofre o paciente depois que fica sem assistência. Isso encarece, por fim das contas, encarece o produto. É o meu pensamento. Por isso que eu aproveitei e tentei abrir um pouco o leque do cenário para tentar vender essa ideia de que nós precisamos fazer um acordo de conciliação mais saudável. Ótimo. Maravilha. Murici, Oi. só novamente parabenizar a todos, né, pelo excelente nível das apresentações, né? Eu acho que foi muito enriquecedor, tá? Até para mim, que sou uma pessoa meio que analógica, menos digital, né? Mas assim, muito bom. Parabéns aí aos três apresentadores, palestrantes, excelente, excelente. Você com a palavra, Muri. Quero só agradecer a todos, agradecer a você também, a todos os participantes e lembrar que amanhã tem mais. Às 10 horas, vamos ter casos de sucesso da IA com a Sandra Becerra na coordenação e o Daniel Ferraz da Redó e como debatedor o Márcio Leão, que atua como consultor em vários serviços, inclusive na Murici Consultoria. E à tarde, vamos estar falando de um assunto que gera muito dinheiro, que são as OPMEs, para quem é aqui do Sul-Sudeste, e as OPME para quem está da metade de Minas para cima, com a Débora Soares, que é a maior especialista em OPME do Brasil. Ela é fantástica, ela é uma paranaense que mora em Santa Catarina. E vamos ter o Rogério Soares, da Santalmas, como debatedor, e Nilceu Baroni, da Ortotec do Paraná, Santa Catarina. Ou seja, vamos ter mais uma mesa fantástica com pessoas de vários estados do Brasil. Então, obrigado a todos e até amanhã. Obrigado aí à mesa e obrigado ao coordenador e toda a equipe que está fazendo o congresso acontecer. Tiago, Adriana, Thaís, Sérgio e toda a equipe, Daniel, que apoia esse trabalho. Obrigado aí a todos. Obrigado a todos. Boa Obrigado. tarde. Fiquem com Até Deus. amanhã. Até amanhã.